Se non se não outro do obsessão. Você se odissíngua. Eu aceito o divórcio. Mas talvez Lavínia queira explicar porque a primeira frase série dela foi escrita pela minha mãe. Isso é um absurdo! A mão de Tomás ainda estava entrelaçada à de Lavínia quando ele empurrou a pasta de couro para o centro da mesa e disse que queria o divórcio antes que o primeiro prato fosse servido. Elisa olhou primeiro para os dedos dele, depois para a mulher de vestido vermelho sentada na cadeira que normalmente pertencia à avó Beatriz, e por fim para os rostos imóveis ao redor da longa mesa de jacarandá. "Você trouxe sua amante para a casa da sua família?" perguntou ela, sem elevar a voz. Tomás soltou a mão de Lavínia apenas para abrir a pasta. "Eu trouxe a mulher com quem pretendo reconstruir minha vida." A mãe dele deixou os talheres caírem sobre o prato. O pai apertou os lábios, mas não interferiu. "Assine hoje, Elisa", continuou Tomás. "Poupe todos nós de um escândalo desnecessário." Lavínia inclinou o rosto com uma expressão estudada de compaixão. "Eu nunca quis que fosse assim." Elisa quase sorriu. "Então por que veio?" A pergunta atravessou a sala como uma lâmina. Tomás respondeu antes dela. "Porque eu não vou mais esconder a verdade." Elisa retirou da bolsa um pequeno caderno de capa verde, colocou a aliança sobre ele e abriu numa página marcada por uma fita desbotada. "Eu aceito o divórcio", disse. Mas antes de brindarem ao novo casal, talvez Lavínia queira explicar por que a primeira frase da série dela foi escrita pela minha mãe. Nenhum dos 8 relógios antigos da sala pareceu fazer barulho depois daquilo. Lavínia perdeu a cor por apenas um segundo, pouco demais para alguém distraído, mas o bastante para Elisa confirmar o que suspeitava desde que vira o teaser de A Casa das Marés naquela manhã. Beatriz Ferraz, a matriarca da família, apoiou as 2 mãos sobre a bengala e fitou Lavínia com uma atenção que não oferecia espaço para fuga. "Que frase?" perguntou. Elisa virou o caderno para que todos vissem a caligrafia inclinada da mãe, registrada quase 15 anos antes. "Uma casa guarda o som de quem foi obrigado a partir." Leu. É a abertura do projeto apresentado ontem ao Conselho como criação original de Lavínia Prado. Tomás soltou uma risada seca. "Isso é ridículo. Uma frase não prova nada." "Concordo", respondeu Elisa. "Por isso não falei apenas da frase." Lavínia recuperou a postura e pousou os dedos na taça. "Essa ideia surgiu em uma reunião de criação. Frases parecidas existem em centenas de histórias." "Talvez", disse Elisa, fechando o caderno. "Mas a mulher do episódio piloto também se chama Olivia. O farol fica numa ilha sem nome e a chave aparece escondida dentro de uma caixa de costura. Minha mãe escreveu os 3 elementos. Eu desenvolvi os outros." Tomás se levantou tão depressa que a cadeira raspou o piso de madeira. "Você está tentando transformar nossa separação em chantagem profissional." Elisa sustentou o olhar dele e viu, por trás da raiva, algo que a feriu mais do que a presença de Lavínia: medo. Não era o medo de perder o casamento, mas o medo de que alguém naquela sala perguntasse quanto do império criativo dos Ferraz realmente pertencia ao homem que o comandava. Durante 8 anos, Elisa corrigira discursos, reescrevera apresentações, reconstruíra campanhas e devolver a vida a roteiros que o conselho já considerava perdidos. Em cada reunião, Tomás aceitara os aplausos enquanto ela permanecia atrás de uma porta fechada, convencida de que proteger a autoestima do marido era uma forma de proteger o amor. "Não quero nada que não seja meu", disse ela. "Nem seu sobrenome, nem sua casa, nem o cargo que nunca pedi." Tomás apontou para a pasta. "Então assine." "Vou assinar quando meu advogado revisar." "Você não precisa de advogado para admitir que acabou. O casamento acabou quando você decidiu me humilhar diante da sua família. O contrato ainda existe." Beatriz virou o rosto para o neto. "Ela está certa." Tomás pareceu ofendido pelo simples fato de alguém não obedecer. "Ló." Lavínia se levantou com movimentos lentos, como se estivesse entrando ao vivo diante das câmeras. "Elisa, eu entendo que você esteja magoada, mas não pode acusar uma equipe inteira porque reconheceu detalhes de um caderno antigo." A voz era macia, porém os olhos se mantinham fixos na capa verde. Elisa percebeu. "Você nunca viu este caderno, viu?" Lavínia hesitou antes de responder. "Claro que não." "Então por que está olhando para ele como se soubesse quais páginas faltam?" O pai de Tomás, Augusto Ferraz, afastou o prato e finalmente falou. "Que páginas?" Elisa abriu o caderno novamente. A costura interna estava rompida em 2 pontos.
deixando pequenos fios claros onde dezenas de folhas haviam sido arrancadas. As páginas que continham o primeiro tratamento de A Casa das Marés. Teresa, mãe de Tomás, levou a mão à boca. Beatriz perguntou quem tivera acesso ao escritório de Elisa. Tomás respondeu com impaciência que funcionários circulavam pela casa o tempo inteiro, mas a frase saiu rápida demais. Elisa sentiu o estômago apertar. Ela nunca contara a ninguém que guardava o caderno na gaveta inferior de sua escrivaninha, atrás de contratos antigos. Como você sabe que ele ficava no escritório? Perguntou. Tomás ficou em silêncio. Lavínia tocou o braço dele, e esse pequeno gesto confirmou uma intimidade que nenhuma explicação seria capaz de apagar. Tomás desviou da pergunta e retirou de dentro da pasta algumas fotografias impressas. Espalhou-as sobre a mesa como cartas de um jogo que acreditava já ter vencido. Eram capturas de mensagens entre Elisa e Dante Siqueira, fundador da Horizonte Filmes e principal concorrente do Grupo Ferraz. Em uma delas, Elisa escrevera que não conseguia parar de pensar na noite em que tudo havia começado. Em outra, Dante respondia que ela precisava escolher a quem pertencia de verdade. As frases, isoladas, pareciam íntimas, quase culpadas. Teresa fechou os olhos. Augusto encarou Elisa com decepção. Você se encontrou com Dante pelas costas de Tomás? Perguntou. Elisa reconheceu as palavras, mas não aquela sequência. A primeira mensagem falava sobre a noite em que ela inventara a protagonista do livro. A segunda se referia ao destino dos direitos autorais, não ao coração de ninguém. Onde conseguiu isso? Perguntou. Não importa, disse Tomás. Importa, sim. Essas mensagens foram cortadas. Lavínia inclinou-se sobre uma das folhas. É sempre fácil falar em manipulação quando a verdade aparece. Elisa virou a fotografia e observou a data. O dia indicado correspondia a uma semana em que Dante estava em Lisboa, apresentando um documentário, enquanto ela participava de um retiro criativo no litoral paulista. Alguém alterara não apenas o contexto, mas também a ordem dos arquivos. A humilhação começou a se transformar em algo mais frio dentro dela. Por anos, Elisa temera ser vista como ambiciosa. Naquele instante, compreendeu que sua discrição havia se tornado a arma perfeita nas mãos de quem desejava apagá-la. Você acreditou nisso sem me perguntar? Disse ela. Tomás cerrou a mandíbula. Perguntar o quê? Se você planejava levar ideias da minha empresa para Horizonte, se Dante era seu amante antes mesmo de você se casar comigo, a dor veio limpa, sem o abrigo da dúvida. Dante nunca foi meu amante, mas quis que fosse. Isso é o que você precisa acreditar para não admitir que me traiu porque quis. Lavínia tentou intervir, mas Beatriz bateu a ponta da bengala no chão. Deixe que eles terminem. Elisa recolheu as fotografias, uma a uma. Vou levar isto. Tomás segurou seu pulso, não com violência, mas com a confiança de quem ainda acreditava possuir o direito de impedi-la. Elisa olhou para a mão dele até que ele a soltasse. Não encoste em mim novamente. O comando foi tão baixo que todos ouviram. Depois, ela colocou as cópias na bolsa e deixou sobre a mesa apenas a aliança. Fique com a versão da história em que você é a vítima. Eu vou procurar a original. Ela subiu ao quarto sem pedir permissão para deixar a própria casa. O corredor da mansão no Jardim Europa estava iluminado por fotografias da família Ferraz em estreias, premiações e inaugurações. Em muitas delas, Elisa aparecia na ponta, meio passo atrás do marido, sorrindo com a elegância de quem aprendera a diminuir a própria presença. No quarto, encontrou o armário de Tomás quase vazio. A mudança dele para o apartamento de Lavínia não fora impulsiva. Havia semanas de planejamento em cada cabide abandonado. Elisa abriu a gaveta onde guardava seus documentos pessoais e encontrou um envelope do cartório, já preenchido com informações sobre a separação. Tomás preparara tudo, menos a possibilidade de ela não aceitar o papel de mulher devastada. Ao recolher roupas, viu que o computador antigo onde trabalhara no romance havia desaparecido. O carregador permanecia atrás da escrivaninha, enrolado com cuidado. Não era um roubo comum. Quem o levara sabia exatamente o que procurar. Na estante, um espaço vazio marcava o lugar da caixa com rascunhos e cartas da mãe. O peito de Elisa apertou. A série não havia copiado apenas sua história. Alguém entrara na parte mais íntima de sua vida e escolhera o que poderia ser transformado em produto. Quando desceu com uma mala pequena, a família ainda estava na sala de jantar. Lavínia permanecia ao lado de Tomás, mas agora sua segurança parecia depender do braço dele. Beatriz foi a única a se levantar.
Você tem para onde ir? Elisa respondeu que ficaria no apartamento de uma amiga por alguns dias. A matriarca aproximou-se e falou em voz baixa, sem deixar de ser ouvida. Eu não sabia que você escrevia. Elisa sentiu a antiga vergonha surgir, seguida por uma lucidez amarga. Ninguém perguntou. Beatriz fechou os olhos por um instante, como se aceitasse a acusação. Tomás caminhou até o hall. Se sair assim, não volte esperando negociar. Elisa segurou a alça da mala. Eu não vou voltar para negociar meu lugar nesta família. E o que pretende fazer? Descobrir o que vocês venderam sem ter o direito de possuir. Lavínia perdeu a compostura. Você está ameaçando destruir centenas de empregos por causa de um casamento fracassado. Elisa a encarou. Não. Estou avisando que não serei responsabilizada pelas consequências das escolhas de vocês. Ela abriu a porta. Antes de atravessá-la, ouviu Tomás dizer que Dante não arriscaria a própria empresa por ela. Elisa não respondeu. Ainda não sabia se ele arriscaria. Pela primeira vez, porém, estava disposta a arriscar por si mesma. A chuva fina de São Paulo cobria o vidro do carro quando Elisa estacionou 2 ruas depois. Só então suas mãos começaram a tremer. Ela apoiou a testa no volante e permitiu que a dor passasse por seu corpo sem fingir dignidade para ninguém. Chorou pelo homem que amara, pela mãe que morrera sem ver o próprio nome reconhecido e pela mulher que ela mesma enterrara sob o sobrenome Ferraz. Depois limpou o rosto, abriu a bolsa e examinou novamente as fotografias das mensagens. No canto inferior de uma delas, havia parte de um endereço eletrônico antigo, pertencente ao servidor que a Horizonte usara quase uma década antes. Dante poderia ter os arquivos originais. Elisa encontrou o número dele sem dificuldade, embora não ligasse havia 6 anos. O telefone tocou 3 vezes. Elisa? Ele atendeu, sem esconder a surpresa. Ela fechou os olhos ao ouvir a voz conhecida. Preciso saber se você ainda guarda os primeiros capítulos de A Casa das Marés. Houve um silêncio breve. Guardo tudo. A resposta quase a fez perder o ar. Alguém roubou a história. Dante não perguntou quem. Onde você está? Elisa olhou pelo retrovisor para as luzes da mansão Ferraz, desaparecendo sob a chuva. Fora da casa do meu marido. Ainda é seu marido? Ela tocou o dedo onde a aliança estivera. Não por muito tempo. Dante abriu a porta do escritório pouco depois da meia-noite, vestindo uma camisa branca com as mangas dobradas e a expressão de um homem que não tinha o hábito de receber fantasmas do passado. Elisa estava parada no corredor da Horizonte Filmes com a mala ao lado dos pés, os cabelos úmidos e as fotografias das mensagens apertadas contra o peito. Ele olhou para a bagagem antes de encará-la. Você saiu de casa ou foi expulsa? Elisa entrou sem esperar convite. Ainda não decidi qual das 2 respostas dói menos. O prédio estava quase vazio, mas algumas luzes permaneciam acesas nos estúdios, refletindo-se nas paredes de vidro. Dante fechou a porta e apontou para uma mesa redonda. Mostre o que aconteceu. Elisa espalhou as capturas de tela diante dele. Ele não precisou de muito tempo para perceber a fraude. Esta frase veio de uma conversa sobre Olivia, disse, tocando uma das imagens. Você estava tentando decidir se ela pertencia à casa ou ao mar. Elisa confirmou. Tomás apresentou isso à família como prova de que eu tinha um caso com você. Dante levantou os olhos lentamente. E ele trouxe a amante para assistir. Trouxe os papéis do divórcio também. A boca de Dante se contraiu, mas não em surpresa. Tomás sempre gostou de transformar crueldade em espetáculo. Ele a conduziu até uma sala de arquivo no fundo do corredor. Diferente da sede luxuosa do Grupo Ferraz, onde cada ambiente parecia projetado para impressionar investidores, a Horizonte guardava sua história em caixas etiquetadas, prateleiras metálicas e discos rígidos organizados por ano. Dante retirou uma caixa cinza marcada com o nome de Elisa Moura e colocou-a sobre uma mesa. Dentro havia uma cópia impressa dos primeiros 7 capítulos de A Casa das Marés, cartões com anotações de personagens e cartas que ela enviara antes de se casar. Elisa tocou o papel como quem reconhecia uma parte do próprio corpo. No canto da primeira página estava sua assinatura, acompanhada de uma data 8 anos anterior ao contrato apresentado por Lavínia. Você realmente guardou tudo, murmurou. Eu disse que guardava. Dante apoiou as mãos na mesa. Mas isto não basta para vencer uma disputa pública. Eles dirão que você entregou o material à empresa, que autorizou adaptações, ou que está tentando se apropriar de uma ideia desenvolvida em equipe. Elisa sentiu o alívio se desfazer. Então o que basta?
Uma sequência completa: rascunhos, datas, versões, testemunhos e provas de que Lavínia teve acesso ao material. Ele fechou a caixa. E uma autora disposta a dizer em voz alta que escreveu a própria história. Na manhã seguinte, Elisa tentou acessar o servidor do Grupo Ferraz usando o computador de Cecília, sua amiga e antiga colega de faculdade. A senha foi recusada. Minutos depois, recebeu uma mensagem automática informando que seu vínculo de consultoria havia sido suspenso por quebra de confiança. Tomás não esperara nem a assinatura do divórcio para apagar sua presença profissional. Quase ao mesmo tempo, os primeiros portais de entretenimento publicaram notas sobre a separação. As manchetes descreviam Lavínia como a nova companheira do CEO e Elisa como uma ex-esposa ressentida, que ameaçava bloquear a principal produção do grupo. Em um vídeo gravado diante dos estúdios, Lavínia falava com a voz embargada. Eu não quero alimentar conflitos pessoais. Só desejo que a arte não seja usada como instrumento de vingança. Cecília desligou a televisão com raiva. Ela acabou de acusar você sem citar seu nome. Elisa observou a própria imagem antiga aparecendo em uma fotografia de casamento no canto da tela. Sorria ao lado de Tomás, usando um vestido que escolhera para não chamar mais atenção do que a família Ferraz. Foi assim durante anos, disse. Eles não precisavam dizer meu nome para usar o que era meu. Cecília perguntou se ela iria responder. Elisa abriu a caixa trazida da Horizonte. Ainda não. Primeiro eu preciso saber exatamente o que roubaram. Dante conseguiu uma cópia do material enviado aos investidores por meio de um produtor que havia recusado participar do projeto. Elisa passou horas comparando o roteiro da série com seus rascunhos. Algumas mudanças eram superficiais. Nomes de cidades, profissões e idades. Outras preservavam estruturas tão específicas que não poderiam ser coincidência. A protagonista escondia uma chave em uma caixa de costura. O irmão desaparecia durante uma tempestade. Uma canção mencionada pela mãe de Elisa surgia como tema recorrente. Então ela encontrou algo ainda mais revelador. No segundo episódio, a palavra travessia aparecia escrita com 2 S's, exatamente como Elisa costumava fazer de propósito nas primeiras versões para identificar cópias não autorizadas. Dante se inclinou sobre a tela. Você marcava os arquivos? Depois que um editor usou um texto da minha mãe sem crédito, comecei a inserir erros discretos. Cada versão tinha um diferente. Ela abriu um dos arquivos antigos e mostrou a mesma grafia. Pela primeira vez desde a noite anterior, Dante sorriu. Isso é bom. É um erro de ortografia. É uma impressão digital. Os dois ficaram próximos demais ao mesmo tempo, os rostos iluminados pelo monitor. Elisa percebeu o cheiro de café na camisa dele e se afastou primeiro. Dante fechou o arquivo. Não confunda alívio com segurança. Eles ainda têm mais dinheiro, mais imprensa e uma equipe jurídica maior. Eu não preciso ser mais poderosa. Elisa respirou fundo. Preciso ser mais precisa. Naquela tarde, Tomás enviou um advogado ao apartamento de Cecília. O homem chegou com uma nova proposta de separação e uma cláusula de confidencialidade. Elisa receberia um apartamento nos Jardins, uma quantia suficiente para viver confortavelmente e o direito de manter o sobrenome Ferraz em eventos sociais. Em troca, reconheceria que todas as ideias desenvolvidas durante o casamento pertenciam ao grupo e se comprometeria a não questionar publicamente a autoria de A Casa das Marés. O Sr. Ferraz deseja evitar uma batalha dolorosa, explicou o advogado. Elisa leu cada página enquanto Cecília observava da cozinha. Ele deseja comprar meu silêncio. É uma interpretação emocional de um acordo bastante generoso. Generoso seria devolver algo que pertence a mim sem cobrar minha obediência. O advogado lembrou que enfrentar o grupo poderia destruir a reputação dela antes que qualquer decisão fosse tomada. Elisa chegou à última página e encontrou o espaço reservado para sua assinatura. Durante anos, teria pensado na segurança, na solidão e no medo de perder tudo. Naquele dia, rasgou apenas a folha da cláusula de confidencialidade, colocou-a sobre a mesa e devolveu o restante intacto. Diga a Tomás que aceito discutir o fim do casamento. Minha identidade não está à venda. O advogado recolheu os documentos, menos educado do que quando chegara. A recusa desencadeou uma resposta imediata. Tomás autorizou a divulgação de que Elisa mantivera contato secreto com uma empresa concorrente. O conselho do Grupo Ferraz anunciou que avaliava medidas legais por possível vazamento de propriedade intelectual. Dante ligou assim que a notícia saiu. Você precisa publicar uma declaração agora.
Elisa recusou. Sem todas as provas, parecerá uma briga entre duas versões. O silêncio permite que eles definam você. Responder por impulso permitirá que eles me chamem de instável. Dante caminhava de um lado para o outro em sua sala, visível pela chamada de vídeo. Você ainda está pensando como esposa de Tomás, tentando impedir que a situação fique feia. Elisa sentiu a acusação atingir o ponto que mais desejava esconder. Estou pensando nos roteiristas, técnicos e funcionários que podem perder meses de trabalho se o projeto for interrompido. Eles não são sua responsabilidade. Também não são culpados. Dante ficou calado por alguns segundos. Sua compaixão sempre chega antes da sua própria defesa, e sua defesa sempre chega antes de qualquer compaixão. O rosto dele endureceu. Eu já perdi uma empresa porque confiei em alguém que dizia precisar de tempo. Elisa desligou antes de responder algo que não poderia retirar. O vazio deixado pela discussão doeu de uma maneira diferente da traição de Tomás. Com Dante, ela não temia ser invisível, temia ser vista com clareza demais. No fim do dia, uma mensagem chegou de um número desconhecido. A remetente se identificou como Joana Ribeiro, antiga assistente de produção do Grupo Ferraz. Elisa a encontrou em uma padaria discreta próxima à Avenida Paulista. Joana parecia nervosa e verificou 2 vezes se ninguém a seguira. Eu não quero me envolver numa disputa familiar, começou. Isto não é apenas uma disputa familiar, respondeu Elisa. Joana respirou fundo e contou que 6 meses antes, Lavínia passara a frequentar o arquivo de projetos antigos depois do expediente. Dizia estar pesquisando formatos esquecidos para uma nova série. Tomás havia autorizado o acesso e pedido que ninguém registrasse cada caixa consultada, alegando que a apresentadora precisava de liberdade criativa. Ela perguntou especificamente por materiais que tivessem seu nome, disse Joana. Eu achei que você estivesse trabalhando com ela. Elisa sentiu a raiva surgir sem lágrimas. Você viu o que ela levou? Uma caixa de correspondências, 2 discos externos e um caderno verde. Joana hesitou antes de acrescentar que Lavínia devolvera o caderno semanas depois, mais fino e preso por um elástico. Elisa perguntou por que a assistente decidira falar agora. Porque via a entrevista dela dizendo que criou tudo sozinha. Eu ajudei a transportar aquelas caixas. Joana não possuía fotos, mas havia enviado mensagens ao supervisor naquela noite, perguntando se o acesso estava autorizado. Essas mensagens ainda existiam. Elisa voltou a Horizonte com uma cópia da conversa de Joana e encontrou Dante sozinho na sala de montagem. Ele não pediu desculpas pela discussão, e ela também não. Elisa apenas colocou o celular diante dele. Temos alguém que viu Lavínia retirar o caderno e os discos. Dante leu as mensagens com atenção. É um começo. Você sempre consegue transformar esperança em cautela. É assim que mantenho empresas vivas. Elisa sentou-se ao lado dele. Tomás ofereceu um apartamento e dinheiro para eu declarar que a história pertence ao grupo. Dante virou o rosto. E você? Recusei. Por quê? A pergunta a irritou. Porque é minha. Não foi o que perguntei. Elisa compreendeu que ele queria saber se ela recusara por coragem ou apenas para ferir Tomás. Demorou antes de responder. Porque passei a vida vendo minha mãe entregar palavras para homens que recebiam os aplausos. Eu prometi que nunca faria o mesmo. Depois me casei e fiz exatamente isso. A rigidez de Dante diminuiu. Você não pode mudar o que permitiu antes. Mas posso impedir que continue. Ele abriu a caixa cinza e colocou diante dela o primeiro contrato que a Horizonte preparara anos atrás, nunca assinado. No campo destinado à autora, estava escrito Elisa Moura, então comece usando seu nome. Trabalharam até a madrugada reconstruindo a linha do tempo do livro. Cada arquivo recuperado conduzia a outro, e cada conversa antiga devolvia a Elisa uma versão de si mesma que ela quase não reconhecia. Dante não suavizava perguntas difíceis, mas também não tentava comandá-la. Quando sugeriu divulgar imediatamente os documentos, Elisa propôs primeiro notificar formalmente os investidores e pedir a suspensão temporária do lançamento. Quero impedir que o material seja explorado, não destruir pessoas que não sabiam de onde ele veio. Dante a observou por alguns segundos. Essa decisão pode dar tempo ao Grupo Ferraz para reagir. Eu sei, e ainda assim quer fazer assim. Quero que a primeira escolha feita em meu nome seja realmente minha. Ele assentiu e alterou o documento sem discutir. O gesto simples abalou Elisa mais do que qualquer declaração. Tomás sempre interpretara a discordância como deslealdade. Dante podia discordar e permanecer.
Quando o sol começou a clarear os prédios de São Paulo, Elisa assinou a notificação com a mão firme. Não usou Ferraz. Abaixo da assinatura, escreveu apenas Elisa Moura, autora de A Casa das Marés. Dante recolheu as páginas e perguntou se ela estava pronta para enviá-las. Elisa olhou o próprio nome no papel. Agora estou. A notificação assinada por Elisa chegou aos investidores às 9 da manhã. Às 9h20, o Grupo Ferraz convocou uma reunião extraordinária. Às 10, os primeiros trechos das mensagens entre ela e Dante já circulavam nos portais de notícias. Alguém havia agido antes que os advogados da Horizonte terminassem de registrar o pedido de suspensão. Elisa reconheceu as próprias palavras sob uma manchete que perguntava se a esposa rejeitada planejava sabotar a empresa do marido ao lado de um antigo amante. Em uma das imagens, lia-se que Dante era a única pessoa capaz de compreender o que ela realmente desejava. O restante da frase, onde Elisa falava sobre a protagonista de A Casa das Marés, desaparecera. Cecília deixou o telefone sobre a mesa. Eles querem que você pareça culpada antes que alguém examine o roteiro. Elisa continuou olhando para a tela. Tomás aparecia saindo da sede do grupo, acompanhado de Lavínia, sem responder aos jornalistas. Não foi apenas a imprensa, disse Elisa. Ele enviou isso para a família. Dante ligou poucos segundos depois. Sua voz estava controlada, mas não fria. O Conselho Ferraz marcou uma reunião para hoje. Você foi convocada. Elisa se levantou. Então eles terão que me ouvir. Dante demorou antes de responder. Não confunda ser convocada com receber o direito de falar. A sala do conselho ocupava o último andar da Torre Ferraz, na região da Faria Lima, e parecia maior naquele dia. Tomás estava à cabeceira, usando o mesmo terno escuro com que aparecia nas fotografias oficiais da empresa. Lavínia se sentava à direita dele, embora não tivesse cargo formal no grupo. Augusto e Teresa ocupavam lugares próximos à janela. Beatriz permanecia ao fundo, acompanhada de um assessor. Dante entrou com Elisa, mas escolheu uma cadeira distante, deixando claro que não falaria por ela. O presidente do conselho iniciou a reunião informando que o grupo considerava a acusação de plágio uma tentativa de pressão durante o divórcio. Em seguida, Tomás projetou as mensagens no telão. Minha esposa manteve contato com o principal concorrente desta empresa durante anos, declarou. Ela compartilhou conceitos desenvolvidos dentro do nosso ambiente criativo e agora tenta reivindicá-los como propriedade pessoal. Elisa esperou até que ele terminasse. Mostre a conversa inteira. Tomás cruzou as mãos sobre a mesa. Isso é tudo o que importa? Não. Isso é tudo o que você escolheu mostrar. Um conselheiro perguntou se ela negava ter enviado as mensagens. Não nego as palavras. Nego a história que construíram ao redor delas. Lavínia inclinou-se para a frente. A mesma desculpa serve para qualquer pessoa descoberta mentindo. Dante pediu acesso aos arquivos originais, mas os advogados do grupo alegaram que o material estava sob análise interna. Elisa mostrou as versões preservadas pela Horizonte, porém Tomás afirmou que Dante poderia tê-las alterado para proteger-la. A acusação fez a expressão dele endurecer. Está dizendo que falsifiquei documentos de 8 anos atrás? Tomás respondeu que apenas considerava todas as possibilidades. Elisa percebeu o mecanismo com clareza. Não precisavam provar que ela mentia. Bastava criar dúvida suficiente para que os investidores não arriscassem acreditar nela. O presidente do conselho perguntou por que Elisa nunca registrara publicamente a obra ou exigira reconhecimento antes. A pergunta atingiu o ponto mais vulnerável. Porque eu interrompi o projeto, respondeu. Para trabalhar nesta empresa. Voluntariamente? Insistiu ele. Elisa olhou para Tomás. Durante anos, ele agradecera em privado e permanecera em silêncio quando outros lhe atribuíram o mérito. Sim, disse ela. Voluntariamente. O murmúrio ao redor da mesa pareceu enfraquecer sua posição. Lavínia sorriu com tristeza calculada. Então você abandonou o material. Abandonar uma carreira não significa entregar o direito de alguém usar minha memória, minhas personagens e as palavras da minha mãe. Tomás desviou os olhos pela primeira vez. A reunião foi interrompida por alguns minutos e Elisa encontrou Lavínia sozinha no corredor, diante das janelas que refletiam São Paulo sob um céu cinzento. Foi você quem vazou as mensagens, disse Elisa. Lavínia não negou, apenas ajeitou a manga do blazer. Tomás tinha o direito de saber quem dormia ao lado dele. Você sabe que nunca houve nada entre mim e Dante. Talvez não fisicamente. Lavínia virou-se
e a máscara de compaixão havia desaparecido. Mas ele sempre viu você como alguém importante. Tomás via você como uma ferramenta útil. Qual dos dois realmente traiu seu casamento? Elisa sentiu o golpe, mas não recuou. Você roubou a história porque sabia que não conseguiria escrever uma. Lavínia respirou fundo, como se finalmente pudesse falar sem representar. Passei 15 anos entrando em salas onde todos decidiam que meu rosto era mais valioso do que minha opinião. Quando levei ideias, riram. Quando li seu manuscrito, entendi que você possuía exatamente o que eu precisava e fazia de tudo para escondê-lo. Isso não lhe dava o direito de tomar. Você tinha talento, casamento, acesso e proteção, e mesmo assim escolheu desaparecer. Os olhos de Lavínia brilharam não de culpa, mas de ressentimento. Histórias abandonadas encontram alguém disposto a defendê-las. Elisa respondeu em voz baixa. Você não defendeu a minha história. Apagou meu nome dela. Ao retornarem, o conselho apresentou uma proposta. Elisa deveria retirar a notificação enviada aos investidores, aceitar a suspensão de qualquer reivindicação pública e assinar o acordo de divórcio. Em troca, o grupo não abriria processo por vazamento de informação e manteria em sigilo as mensagens que ainda não haviam sido divulgadas. Tomás empurrou o documento em sua direção. Era a segunda vez em poucos dias que tentava obrigá-la a assinar diante da família. Isto termina hoje, disse ele. Elisa folheou as páginas. Não havia reconhecimento de autoria, apenas uma compensação financeira maior e a promessa de que nenhuma das partes falaria sobre a separação. Teresa aproximou-se durante o intervalo e segurou o braço da nora. Talvez seja melhor aceitar. Você pode começar de novo longe de tudo isso. Elisa perguntou se ela acreditava que a obra pertencia a Lavínia. Teresa evitou responder. Acredito que uma guerra pública vai machucar todos nós. Todos nós já fomos machucados. A diferença é que até agora só eu precisava fingir que não. Teresa soltou o braço dela. Não havia crueldade naquele gesto, apenas covardia. Elisa percebeu que a família não precisava odiá-la para sacrificá-la. Bastava considerar sua dor menos importante do que a estabilidade do sobrenome Ferraz. Dante a encontrou numa sala vazia, enquanto os conselheiros discutiam a proposta. Não assine, disse. Elisa permaneceu diante da janela. Se eu continuar, o projeto será suspenso. Centenas de pessoas podem ficar sem trabalho durante meses. Tomás e Lavínia criaram esse risco. Mas os funcionários vão sentir as consequências. Dante fechou a porta. Você pretende retirar a notificação? Pretendo pedir mais tempo para separar a produção da disputa de autoria. A decepção apareceu no rosto dele antes que pudesse escondê-la. Mais tempo. Foi isso que você pediu quando escolheu Tomás. Foi o que pediu quando deixou que ele apresentasse seus textos como se fossem dele. Elisa virou-se. Não compare tudo com o passado. Você continua protegendo a estrutura que apagou você. Estou tentando impedir que inocentes paguem. E quem impede que você pague novamente? A pergunta ficou entre eles. Elisa respondeu que não precisava ser salva. Dante assentiu, ferido. Eu sei. Mas também não posso construir uma parceria com alguém que ainda pede licença ao homem que roubou sua voz. Ele retirou do bolso uma cópia da proposta de coprodução que preparara para a Casa das Marés e colocou-a sobre a mesa. Quando decidir se esta história realmente pertence a você, me procure. Depois saiu sem esperar resposta. Elisa ficou sozinha, olhando o contrato em que seu nome aparecia como autora principal. Quis correr atrás dele, explicar que compaixão não era submissão e que proteger funcionários não significava proteger Tomás, mas também sabia que parte da acusação era verdadeira. Mesmo cercada de provas, ainda procurava uma solução em que ninguém a considerasse cruel. Sua mãe fizera o mesmo durante toda a vida, transformando silêncio em virtude até que outros acreditassem que ela não tinha nada a dizer. Quando Elisa voltou à sala do conselho, Tomás já segurava uma caneta. Você tomou a decisão certa? Perguntou. Antes que ela respondesse, Beatriz bateu a bengala no piso. Tomás, quem autorizou Lavínia a acessar o arquivo antigo? O rosto dele se contraiu. Augusto tentou interromper, mas a matriarca exigiu uma resposta. Tomás admitiu que assinara uma autorização geral 6 meses antes. Ela precisava pesquisar projetos descartados. Beatriz olhou para Lavínia. E por que pediu que os registros das caixas não fossem mantidos? Lavínia respondeu que nunca fizera tal pedido. Beatriz retirou um envelope da bolsa do assessor. Dentro havia uma cópia de um memorando assinado por Tomás,
instruindo a equipe a permitir acesso sem controle individual. Tomás afirmou que a medida era comum em processos criativos, mas Elisa percebeu que Lavínia o observava com uma atenção nova. Ele talvez não soubesse tudo o que ela fizera, porém abrira cada porta necessária e escolhera não perguntar o que havia do outro lado. Você entregou meu arquivo a ela, disse Elisa. Eu não sabia que havia algo seu lá. Esse sempre foi o problema. Você nunca quis saber o que era meu. Tomás perdeu o controle. Eu construí esta empresa enquanto você se escondia em casa. O grito silenciou a sala. Elisa sentiu a velha vontade de se justificar, enumerar noites sem dormir, campanhas salvas e discursos reescritos. Em vez disso, perguntou quem criara a campanha Mar Aberto, que recuperara a audiência da emissora 4 anos antes. Tomás abriu a boca, mas não respondeu. Quem reestruturara o documentário sobre as fazendas do grupo? Quem escrevera o discurso que o transformara no executivo mais admirado da imprensa naquele ano? Um a um, os conselheiros começaram a desviar os olhos. Não preciso provar que fiz tudo, continuou Elisa. Só preciso parar de permitir que digam que não fiz nada. Ela fechou o acordo de divórcio e empurrou-o de volta, sem assinar. O presidente do conselho advertiu que a recusa poderia resultar em medidas judiciais imediatas. Elisa respondeu que aceitaria qualquer investigação capaz de examinar também os arquivos completos, o histórico de acesso e todas as versões do roteiro. Lavínia tentou recuperar a segurança. Você não tem uma prova definitiva. Ainda não, disse Elisa. Mas você tem medo de que eu encontre. Pela primeira vez, a apresentadora não teve resposta. Elisa recolheu o contrato da Horizonte deixado por Dante e saiu da sala sem olhar para Tomás. No elevador, seu telefone recebeu uma mensagem de Joana, informando que o supervisor do arquivo havia localizado um registro automático de cópia dos discos retirados por Lavínia. Havia ainda uma identificação técnica ligada ao computador usado para editar as mensagens. Elisa leu a informação 2 vezes. Não era a Vitória. Era a ligação que faltava entre o roubo do manuscrito e a fabricação do caso amoroso. Quando as portas se abriram no térreo, dezenas de jornalistas esperavam atrás das barreiras. Elisa poderia fugir pela garagem, mas guardou o telefone e caminhou em direção às câmeras. Não faria uma acusação incompleta. Também não se esconderia. Parou diante dos microfones e disse apenas: meu casamento terminou. Minha história, não. Quando eu falar novamente, será com meu nome e com a verdade inteira. A reunião com investidores começou 2 dias depois, numa sala de conferências sem janelas, escolhida para impedir que qualquer imagem fosse captada do lado de fora. Tomás entrou acompanhado de 3 advogados. Lavínia permaneceu perto dele e o conselho ocupou a fileira central. Dante chegou sozinho e se sentou no fundo, sem procurar Elisa. Ela percebeu a distância entre os dois, mas não permitiu que aquilo alterasse sua postura. Sobre a mesa havia 3 caixas, um computador desconectado da rede e uma pasta com cópias autenticadas dos registros recuperados do arquivo. O presidente do conselho abriu a sessão informando que Elisa teria 20 minutos para apresentar suas alegações. Não vou precisar de 20 minutos para contar uma história, respondeu ela. Vou precisar para mostrar como ela foi roubada. Lavínia soltou uma respiração impaciente. Isso continua sendo uma interpretação pessoal. Elisa ligou o computador. Não. Interpretação é o que você fez com as minhas mensagens. O que vou mostrar agora são datas, versões e rastros que alguém esqueceu de apagar. Tomás a encarou com a mesma expressão usada sempre que ela dizia algo que ele não podia controlar. Pela primeira vez, Elisa não sentiu medo nem necessidade de convencê-lo. A única pessoa que precisava acreditar nela já estava de pé diante daquela sala. Ela começou pela primeira página de A Casa das Marés, datada de 8 anos antes da série anunciada pelo Grupo Ferraz. Mostrou a assinatura, as anotações à mão de Dante e as correções enviadas entre os dois quando a Horizonte ainda funcionava em 2 salas alugadas. Depois apresentou versões sucessivas da mesma cena, cada uma marcada por um erro proposital diferente. Eu inseria pequenas falhas para identificar cópias, explicou. Na versão enviada a Dante, a palavra travessia aparece com 2 esses. Na versão guardada no meu computador doméstico, um personagem secundário tem o nome grafado de forma incompleta. Na versão encontrada no roteiro de Lavínia, os 2 erros aparecem juntos. Um dos investidores perguntou se os erros poderiam ter sido reproduzidos por acaso. Elisa abriu o roteiro do 2º episódio e destacou outras 5 marcas.
uma data impossível, uma repetição de pontuação, uma nota técnica escrita com a abreviação que sua mãe usava. Uma coincidência pode acontecer, disse ela. 6 coincidências idênticas na mesma ordem formam uma cópia. O silêncio se prolongou. Lavínia permaneceu imóvel, mas seus dedos apertaram a caneta até os nós embranquecerem. Em seguida, Joana entrou acompanhada de um técnico independente contratado pelos investidores. Ela confirmou que Lavínia retirara o caderno verde, caixas de correspondência e 2 discos externos do arquivo antigo. O técnico apresentou os registros automáticos do sistema de segurança digital. Mesmo sem a identificação manual das caixas, o servidor havia criado uma cópia interna dos dispositivos conectados naquela noite. Um dos discos externos fora aberto num computador registrado em nome de Lavínia. No mesmo equipamento, 3 semanas depois, um programa de edição havia sido usado para recortar capturas das mensagens entre Elisa e Dante. E eu, disse Lavínia. Minha equipe usa meus computadores. O técnico assentiu. Por isso verificamos também os horários de autenticação. O acesso foi feito com sua senha, depois da meia-noite, enquanto o prédio estava fechado para funcionários. Tomás virou o rosto para ela. Você disse que as mensagens tinham sido enviadas por uma fonte anônima. Lavínia não respondeu imediatamente. Eu disse que alguém me procurou. Você disse que não sabia quem. Eu estava tentando proteger uma pessoa. Elisa fechou o arquivo na tela. Não havia pessoa nenhuma para proteger. Havia apenas você tentando construir 2 mentiras com o mesmo material. O presidente do conselho pediu que ela explicasse a ligação. Elisa projetou as mensagens completas. A frase em que dizia não conseguir parar de pensar na noite em que tudo começara vinha seguida por um parágrafo sobre o nascimento da personagem Olivia. A pergunta de Dante sobre a quem ela pertencia de verdade referia-se aos direitos da obra caso Elisa passasse a trabalhar para o Grupo Ferraz. Cada trecho considerado romântico tinha uma continuação profissional apagada. Lavínia não apenas removera palavras. Alterara datas, reorganizara respostas e aproximara mensagens escritas com meses de diferença. Você usou estas conversas para convencer Tomás de que eu o traía, disse Elisa, sem desviar os olhos dela, e usou o conteúdo das mesmas conversas para terminar a série que não conseguia escrever. Lavínia soltou uma risada curta, quase desesperada. Você fala como se uma troca de mensagens fosse uma obra inteira. Eu transformei aquelas ideias em algo viável. Você transformou? Elisa abriu outro arquivo. Eram notas de reunião gravadas na sede do Grupo Ferraz. A voz de Lavínia repetia, quase palavra por palavra, sugestões encontradas nos comentários de Dante de 8 anos antes. Até as mudanças apresentadas como contribuição original já existiam nas margens do manuscrito. Tomás se levantou. Eu não sabia disso. A frase parecia dirigida ao conselho, não a Elisa. Lavínia o encarou com desprezo. Claro que não sabia. Você nunca quis saber de onde vinham as ideias, desde que pudesse apresentá-las como suas. A crueldade da verdade atingiu Tomás com mais força do que qualquer acusação de Elisa. Você me disse que ela estava levando projetos para Dante, e você acreditou porque precisava acreditar. Lavínia empurrou a cadeira para trás. A imagem impecável da apresentadora começava a desaparecer, revelando uma mulher cansada de representar. Você tinha medo dela. Medo de que sua família percebesse que Elisa escrevia seus discursos, corrigia seus fracassos e entregava soluções que você chamava de liderança. Tomás cerrou os punhos. Isso não justifica o que fez. Não, mas explica por que foi tão fácil. Ela apontou para ele. Eu mostrei mensagens cortadas, e você não pediu o restante. Eu disse que ela ria de você com Dante, e você preferiu a humilhação imaginada à possibilidade de admitir que sua esposa era mais talentosa. Você não foi enganado porque me amava. Foi enganado porque me obedecer era mais confortável do que respeitá-la. Elisa sentiu todas as pessoas na sala olharem para ela, esperando raiva, satisfação ou vingança. Não ofereceu nenhuma das 3. Lavínia manipulou os arquivos, disse, mas Tomás autorizou o acesso, apresentou as mensagens como verdade e assinou contratos de exploração sem verificar a origem do material. O advogado dele tentou interromper, alegando que aquelas conclusões exigiam investigação. Elisa concordou. Exatamente. É por isso que não peço que acreditem em mim por simpatia. Peço que suspendam o projeto até que a investigação termine. O presidente perguntou se ela buscava compensação financeira ou controle da produção.
Busco reconhecimento de autoria e interrupção do uso não autorizado. Depois, qualquer adaptação será negociada com quem realmente detém os direitos. Tomás a observou como se ainda esperasse que ela usasse o momento para destruí-lo pessoalmente. Você quer me tirar da empresa? Elisa respondeu sem hesitar. Não, suas decisões vão determinar se você continua aqui. Eu quero apenas sair da sua sombra levando o que sempre foi meu. Lavínia permaneceu em silêncio até Beatriz pedir que a primeira frase do roteiro fosse exibida novamente. A matriarca leu devagar as palavras sobre uma casa que guardava o som de quem fora obrigado a partir. Por que essa frase era tão importante? Perguntou a Elisa. Ela respirou fundo antes de responder. Sua mãe escrevera aquelas palavras depois de perder a casa onde crescera, vendida para pagar dívidas deixadas por um homem que assinava os trabalhos que ela criava. A frase não era um recurso dramático. Era uma lembrança familiar, registrada também numa carta antiga. Elisa retirou a carta da terceira caixa e colocou-a sobre a mesa. A tinta estava desbotada, mas a caligrafia correspondia à do caderno verde. Lavínia poderia copiar a frase, disse Elisa. Poderia copiar a chave, a tempestade e a caixa de costura. Mas não poderia explicar por que Olivia se recusa a entrar no quarto da mãe no terceiro capítulo. Um investidor perguntou o motivo. Porque minha mãe nunca entrou novamente no quarto onde escrevia depois que descobriu que seu trabalho seria publicado com o nome de outra pessoa. Eu transformei essa memória em ficção. Lavínia fechou os olhos. Pela primeira vez, parecia compreender a extensão do que tomara. Eu não sabia dessa parte, murmurou ela. Elisa não suavizou a voz. Você não precisava saber. Era exatamente por isso que não tinha o direito de usar. Lavínia deixou a caneta cair. Quando encontrei o manuscrito, ele estava abandonado havia anos. Você tinha enterrado tudo para servir a um homem que nem sequer lia o que você escrevia. Eu achei que podia fazer a história existir. Você queria que ela existisse com seu nome, porque ninguém me daria outra oportunidade. Então deveria ter criado a sua própria. Lavínia se levantou, os olhos úmidos, mas ainda endurecidos pelo orgulho. Você acha que o mundo recompensa quem cria. O mundo recompensa quem chega primeiro à sala certa. Elisa respondeu com calma. Talvez, mas chegar primeiro não transforma roubo em talento. O presidente pediu que Lavínia permanecesse até o fim da sessão, porém ela retirou o crachá de acesso e o colocou sobre a mesa. Não saiu como uma vilã derrotada, mas como alguém que finalmente percebia que sua fome por reconhecimento a transformara na mesma estrutura que dizia odiar. O conselho suspendeu imediatamente a produção e afastou Tomás de suas funções até a conclusão da auditoria. Augusto tentou protestar, mas Beatriz apoiou a decisão. Se o sobrenome Ferraz vale alguma coisa, disse ela, não pode valer mais do que a verdade. Tomás permaneceu sentado enquanto os outros deixavam a sala. Elisa recolheu os documentos sem pressa. Ele esperou até que estivessem quase sozinhos. Eu acreditei que você me traía. Eu sei. Ela tornou tudo convincente. Elisa fechou a última caixa. Porque você queria uma razão que me tornasse culpada. Tomás desviou o olhar. Eu estava cansado de sentir que nada do que eu fazia era suficiente para você. Eu nunca disse isso. Não precisava. Eu via quando você corrigia o que eu escrevia. Via como Dante falava sobre seu trabalho. Eu sabia que, se você resolvesse usar seu próprio nome, as pessoas perceberiam que eu não era o homem que pensavam. A confissão não trouxe alívio. Apenas confirmou que o casamento adoecera muito antes de Lavínia entrar nele. Você poderia ter me pedido para caminhar ao seu lado, disse Elisa. Preferiu me manter atrás. Tomás perguntou se havia alguma chance de perdão. Perdoar não é voltar. Ela pegou as caixas. E compreender sua insegurança não apaga o que você escolheu fazer com ela. Dante esperava perto dos elevadores. Quando Elisa se aproximou, ele tentou pegar uma das caixas, mas parou antes de tocá-la. Posso? A pergunta simples fez com que ela sentisse. Desceram em silêncio até o estacionamento. Entre os carros vazios, Dante colocou a caixa no porta-malas e disse que deveria ter permanecido ao lado dela depois da discussão. Elisa fechou o carro, mas não abriu a porta. Você achou que eu estava escolhendo Tomás novamente. Achei que você ainda precisava da permissão dele para ser quem era. E foi embora para me ensinar uma lição. Dante não tentou negar. Foi covardia disfarçada de princípio. Elisa observou o homem que durante anos simbolizara a vida que ela poderia ter escolhido. Agora não queria um símbolo, queria alguém real, capaz de errar sem transformá-la em responsável por sua cura.
Eu não preciso que você me salve, disse. Eu sei. Mas, se decidir ficar, não desapareça sempre que eu fizer uma escolha diferente da sua. Dante respirou fundo. Não vou prometer que nunca terei medo. Prometa que vai falar antes de partir. Ele sustentou o olhar dela. Eu prometo. Na saída do prédio, jornalistas cercaram Elisa, mas desta vez ela não ofereceu apenas uma frase. Diante das câmeras, confirmou que a produção estava suspensa por inconsistências de autoria e declarou que apresentaria publicamente a versão completa dos fatos quando a auditoria terminasse. Não citou detalhes íntimos do casamento nem transformou Tomás em desculpa para as decisões de Lavínia. Falou sobre trabalho invisível, autoria e o preço de permitir que outros contem nossa história. Quando um repórter perguntou se pretendia assumir um cargo no Grupo Ferraz, Elisa respondeu que não queria herdar uma estrutura que passara anos apagando pessoas como ela. Meu próximo projeto será construído de outra forma, disse. Dante assistia a alguns passos de distância, sem ocupar o enquadramento. Naquela noite, a primeira notícia publicada com o nome de Elisa não a chamava de esposa traída nem de ex-senhora Ferraz. Chamava-a de autora de A Casa das Marés. Ao ler a manchete, ela sentiu a ausência da aliança, o peso dos anos perdidos e uma liberdade que ainda doía. Pela primeira vez, porém, a dor não parecia o fim de alguma coisa. Parecia espaço. 6 semanas depois da suspensão de A Casa das Marés, Elisa entrou no cartório levando apenas uma pasta fina e o sobrenome que desejava abandonar. Tomás já a esperava numa sala reservada, sem advogados ao redor, sem câmeras e sem Lavínia segurando sua mão. Parecia menor fora da Torre Ferraz. A auditoria interna confirmara o uso não autorizado do manuscrito. O conselho aceitara sua renúncia definitiva ao cargo de diretor executivo e os investidores exigiam uma reestruturação completa da empresa. Mesmo assim, Elisa não sentiu prazer ao vê-lo derrotado. Havia amado aquele homem durante anos. A dor não desaparecia apenas porque a verdade finalmente escolhera o lado certo. Tomás empurrou o acordo revisado para ela. O documento reconhecia que nenhum material criado por Elisa pertencia ao Grupo Ferraz, eliminava a cláusula de confidencialidade e determinava que ela receberia apenas a parte dos bens construída durante o casamento, sem compensações em troca de silêncio. Eu retirei a exigência sobre o sobrenome, disse ele. Não achei que você quisesse mantê-lo. Elisa pegou a caneta. Não quero. Tomás respirou fundo. Nunca percebi o quanto isso significava para você. Ela assinou como Elisa Moura. Esse foi o problema, Tomás. Você só percebia o que eu significava quando ameaçava perder. Ele não tentou interromper a assinatura. Esperou até que o funcionário saísse com os documentos e então colocou sobre a mesa uma pequena caixa de madeira. Dentro estavam as páginas arrancadas do caderno verde, encontradas entre os materiais apreendidos no antigo escritório de Lavínia. Elisa reconheceu a caligrafia da mãe, as anotações feitas durante noites em que ainda acreditava que teria coragem de publicar o romance e uma mancha de café causada na primeira casa onde vivera com Tomás. Eu deveria ter devolvido antes, disse ele. Deveria ter perguntado antes de acreditar nela. Deveria ter lido o que você escrevia. Elisa fechou a caixa. Você não precisa listar tudo agora. Preciso que saiba que me arrependo. Eu sei. Tomás ergueu os olhos, como se procurasse alguma abertura. Não existe nenhuma chance de começarmos de novo? A pergunta não a enfureceu. Apenas revelou o quanto ele ainda confundia arrependimento com reparação. Você começou a mudar porque perdeu o cargo, a reputação e a mulher que considerava garantida. Talvez um dia descubra quem é sem essas coisas. Mas eu não posso voltar para descobrir ao seu lado. Ele assentiu lentamente. Você me perdoa? Elisa pensou antes de responder. Talvez eu consiga. Mas o perdão será algo que farei por mim, não uma ponte para você voltar. Lavínia não foi presa nem desapareceu sob uma punição conveniente. O contrato dela com o Grupo Ferraz foi encerrado, os patrocinadores retiraram apoio e a Associação de Roteiristas abriu um processo disciplinar que a impedia de apresentar novos projetos enquanto a investigação estivesse em andamento. Durante semanas, ela recusou entrevistas. Depois publicou uma declaração admitindo que usara materiais que não lhe pertenciam, embora insistisse que havia contribuído para a adaptação. A confissão não restaurou sua carreira, mas impediu que continuasse escondida atrás de versões fabricadas. Elisa encontrou Lavínia uma única vez, na saída de uma audiência sobre os direitos da obra,
A apresentadora usava óculos escuros, mas não havia fotógrafos esperando. Você conseguiu tudo, disse ela. Elisa segurava a caixa com as páginas recuperadas. Não consegui de volta os anos em que parei de escrever. Lavínia retirou os óculos. Havia cansaço em seu rosto, não humildade completa. Você ainda terá oportunidades. Eu não sei se terei. Oportunidade não é algo que se constrói roubando a vida de outra pessoa. Lavínia apertou os lábios. Eu queria provar que era mais do que um rosto. Elisa respondeu sem crueldade. Então pare de tentar provar isso usando o nome de outras mulheres. Elas se separaram sem reconciliação. Algumas feridas não precisavam terminar em amizade para deixar de controlar o futuro. Beatriz convidou Elisa para um café na antiga mansão Ferraz 2 meses depois. A sala de jantar onde Tomás exigira o divórcio permanecia igual, mas Elisa não se sentou no lugar de antes. Escolheu uma cadeira perto da janela. Beatriz colocou sobre a mesa uma pasta com registros de projetos dos últimos 8 anos. Encontramos mais trabalhos em que suas contribuições não aparecem, explicou. O conselho deseja corrigir os créditos. Elisa examinou a lista. Havia campanhas, documentários, discursos e séries que ela quase esquecera ter ajudado a construir. Não quero que mudem tudo apenas porque a empresa está tentando salvar a imagem. Também não quero. Beatriz sustentou o olhar dela. Quero porque falhei em enxergar o que acontecia dentro da minha própria família. Elisa percebeu que a matriarca não oferecia desculpas fáceis. Oferecia responsabilidade. Concordou em revisar os materiais, desde que outros profissionais invisíveis também fossem reconhecidos. Beatriz aceitou. Antes de Elisa partir, Teresa apareceu no corredor. Parecia insegura, como se não soubesse qual tratamento ainda tinha o direito de usar. Sinto muito por ter pedido que você aceitasse o acordo, disse. Elisa não respondeu imediatamente. A senhora queria proteger sua família. Teresa abaixou o lacho. E esqueci que você também fazia parte dela. Elisa tocou a alça da bolsa. Eu fazia. Esse é o motivo de ter doído tanto. Com a indenização referente aos trabalhos não creditados e o pagamento inicial dos direitos recuperados, Elisa alugou um andar modesto de um prédio reformado em Vila Madalena. Não havia recepção de mármore nem elevador privativo. Havia mesas grandes, paredes cobertas de anotações e janelas que deixavam entrar o barulho da cidade. A nova produtora recebeu o nome Maré Alta Conteúdo. No contrato social, Elisa aparecia como fundadora e diretora criativa. Dante entrou como parceiro de produção, mas sem poder para vender ou alterar obras sem aprovação dos autores. Ele leu cada cláusula com um sorriso discreto. Você colocou 3 mecanismos diferentes para impedir que eu me torne Tomás. Elisa continuou organizando os documentos. Coloquei 3 mecanismos para impedir que qualquer pessoa dependa apenas da boa intenção de outra. Dante aproximou-se, mas manteve uma distância que ela podia escolher reduzir. É justo. Nos meses seguintes, trabalharam com discussões, revisões e silêncios que nunca se transformavam em punição. Quando discordavam, Dante permanecia na sala. Quando Elisa sentia vontade de ceder apenas para evitar conflito, dizia em voz alta o que realmente pensava. Não era simples. Em algumas noites, ela ainda esperava que o amor exigisse desaparecimento. Em outras, Dante precisava lutar contra o impulso de se afastar antes de ser abandonado. Eles não se curaram um no outro. Aprenderam a não transformar suas feridas em regras para o outro obedecer. A primeira vez que Dante a beijou aconteceu depois de uma reunião desastrosa com um distribuidor que queria transformar a Casa das Marés em uma história superficial de vingança. Elisa recusara o contrato, embora a proposta garantisse dinheiro suficiente para financiar a empresa por 2 anos. Dante esperou até que o executivo saísse e perguntou se ela estava arrependida. Estou aterrorizada, admitiu. Mas não arrependida. Ele sorriu. Essa é uma diferença importante. Elisa olhou para o homem que nunca prometera tornar sua vida fácil, apenas verdadeira. Você vai dizer que existe outra proposta melhor? Não existe. Vai dizer que tudo dará certo? Também não sei. Ela riu pela primeira vez naquele dia. Dante levantou a mão, mas parou antes de tocar seu rosto. Posso? Elisa respondeu aproximando-se. O beijo não apagou Tomás. Não devolveu os anos perdidos nem resolveu o futuro da produtora. Apenas confirmou que ela podia desejar alguém sem entregar a si mesma como pagamento. Quando se afastaram, Dante encostou a testa na dela. Não quero ser uma recompensa depois do que aconteceu. Você não é. Elisa segurou a mão dele.
E eu não sou um projeto que precisa ser salvo. Eu sei. Ótimo. Então podemos começar daí. Um ano depois, A Casa das Marés estreou no Festival de Cinema do Rio de Janeiro como uma minissérie produzida pela Maré Alta em parceria com a Horizonte. A adaptação não escondia a origem da obra. Nos materiais de divulgação, o nome de Elisa Moura aparecia acima do título, seguido de uma homenagem à mãe. Antes da exibição, ela permaneceu alguns minutos sozinha atrás da cortina do palco, ouvindo o público ocupar o auditório. Cecília ajustou a gola de seu vestido e perguntou se ela estava nervosa, quase sem conseguir respirar. Então está tudo normal. Dante esperava junto à entrada, conversando com a equipe, sem tentar conduzir o momento. Beatriz enviara flores. Teresa escrevera um bilhete. Tomás não compareceu, mas mandou uma mensagem curta desejando sucesso. Elisa leu e guardou o telefone sem responder imediatamente. Não havia raiva. Também não havia obrigação. Quando seu nome foi anunciado, ela entrou no palco sob uma luz branca, que por alguns segundos a impediu de enxergar os rostos. Aplausos preencheram a sala. Não eram dirigidos a um sobrenome emprestado, a um marido poderoso ou a mulher discreta que corrigia textos atrás de portas fechadas. Eram para ela. Durante o discurso, Elisa não contou todos os detalhes da traição. Falou sobre as pessoas que criavam em silêncio, sobre mulheres ensinadas a confundir amor com renúncia e sobre a diferença entre compartilhar um sonho e entregar a própria voz. Esta história quase deixou de existir, disse, segurando o microfone com as duas mãos. Não porque faltasse talento, mas porque eu acreditava que ocupar espaço significava retirar espaço de alguém que eu amava. Demorei muito para entender que um amor que exige nosso desaparecimento não está pedindo generosidade, está pedindo ausência. Na primeira fila, Dante não desviou o olhar. Elisa agradeceu à equipe, aos profissionais que aceitaram reconstruir o projeto e à mãe, cujo nome apareceu no telão enquanto a sala permanecia em silêncio. Quando as luzes diminuíram, a primeira cena surgiu. Uma casa diante do mar, uma caixa de costura fechada. A voz da protagonista dizendo que algumas paredes guardavam o som de quem fora obrigado a partir. Elisa sentiu as lágrimas chegarem, mas não as escondeu. Pela primeira vez, aquelas palavras não pertenciam a uma gaveta, a um arquivo roubado ou a uma mulher sem crédito. Após a exibição, ela encontrou Dante na varanda do teatro, de frente para a Baía de Guanabara. O vento movia os cabelos dela, e as luzes da cidade se espalhavam sobre a água escura. Gostou do final? Ele perguntou. Elisa apoiou os braços no parapeito. Acho que Olivia não precisava voltar para a casa. Você escreveu assim. Eu era outra pessoa quando escrevi. Dante ficou ao lado dela. Então mude na próxima versão. Elisa sorriu. Durante muitos anos, acreditara que finais felizes eram portas fechadas para sempre, promessas absolutas ou homens que percebiam tarde demais o valor da mulher que perderam. Agora compreendia que um final podia ser apenas o direito de continuar escolhendo. Ela não precisava da ruína de Tomás para provar que vencera, nem da devoção de Dante para saber quem era. Tinha seu nome e seu trabalho, amigos que conheciam sua voz e um amor que não lhe pedia silêncio. Dante estendeu a mão. Vamos? Elisa entrelaçou os dedos aos dele, mas antes de deixar a varanda, olhou mais uma vez para o cartaz iluminado sobre a entrada do teatro. No alto, em letras claras, estava escrito uma obra de Elisa Moura. Ela não era mais a mulher que ficava meio passo atrás nas fotografias. Caminhou ao lado dele, sem pressa, levando consigo tudo o que finalmente aprendera a não abandonar.